Sintetizando, com Alê Moreno. Olá, esse é o Sintetizando, o programa de podcast da Síntese. E hoje eu tenho aqui dois convidados queridíssimos, o meu querido Fred Barão e a minha doce amiga Carol Bortolotto, e conversaremos sobre comunicação não violenta, que não tem nada a ver com violência. É engraçado quando a gente traz isso para as empresas dizem assim, mas ninguém aqui é violento. Eu acho que isso aqui já é uma boa prosa para a gente desmistificar o que é a CNV ou a comunicação não violenta. E eu vou começar por você, meu querido amigo Fred Barão, dizendo como a comunicação não violenta entrou na sua vida, se você é um homem violento, e o que é essa tal CNV. Muito obrigado, Alê, pelo convite. É sempre um prazer estar contigo, estar com a Carol e falando desse tema, para mim, tão fascinante, tão revolucionário na minha vida, que é a comunicação não violenta. Comunicação não violenta entrou na minha vida em 2011, quando eu fui apresentado por uma palestrante lá na longínqua Austrália. Não fui fisgado pela CNV logo de cara. Motivo, eu peguei muito pesado comigo mesmo. Uma das práticas que a CNV convida é a empatia. E eu, naquele momento, não estava disposto, possivelmente, a empatizar comigo mesmo. Porque agora, respondendo a sua questão, eu vi muitas violências em mim e me assustei. Somente em 2014, que, sabendo como nadar, tendo todas as regras da natação, entendendo todos os movimentos de um belo nado crawl, eu quis mergulhar, sentir a temperatura da água e dar as primeiras braçadas na CNV. E que para mim, Ale, você perguntou o que é a CNV, né? Eu vou falar o meu olhar e a minha prática. Para mim, a CNV é um olhar muito atento às conexões que eu tenho comigo e também com os outros. Definitivamente não é uma técnica, eu não uso a CNV. Para mim é um poderoso despertar de consciência, que ele é aliado a algumas práticas que eu posso usar para lidar com meus sentimentos e minhas necessidades dentro das relações do meu dia a dia. CNV, pelo que eu entendo, apenas redescobriu dinâmicas que grandes sábios de todos os credos, todas as religiões falam há milênios, que o ser humano foi feito para viver em paz. As pessoas são unidas e as necessidades são comuns a todos. Quando a gente enxerga a humanidade dentro de nós, eu acho que não é preciso mais falar de moralidade, sobre ética. Eu vivo isso nas minhas relações. E esses conceitos surgem espontaneamente do desejo que a gente tem de agir em harmonia com as nossas necessidades e com a necessidade dos outros, inclusive de contribuir com o bem-estar do outro. E é isso que eu acredito que une as pessoas, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Uau, Fred, muito obrigado. E é louco, né? Eu fiquei pensando aqui naquela música, A Humanidade é Desumana. Fiquei pensando nisso aqui. E aí você traz o contrário, né? De quanto a humanidade pode ser mais humana e quanto essa linguagem que é a CNV poderia facilitar muito a nossa vida, né? Eu comigo e eu com o outro. E você, minha querida e doce Carol Bortolotto, diga pra gente como a CNV entrou na sua vida e o que é a CNV para você. Oi, Ale, oi, Fred, um prazer enorme estar aqui com vocês para falar desse tema que me toca a vida e que realmente mudou muito a minha forma de agir, pensar e todas as minhas relações depois que eu conheci a CNV. Foi um pouco mais recente do que o Fred, eu tive o primeiro contato em 2016 e foi incrível porque eu fui buscar a CNV tentando ser um pouco menos impositiva, porque eu achava já que eu tinha uma violência em mim, né? Eu não chamava de violência porque eu não entendia com esse nome, até porque eu não fazia um mal espontâneo a ninguém, enfim, a teoria disso não era tão clara para mim, mas eu tinha uma postura impositiva. Aí foi muito prazeroso descobrir as possibilidades que a CNV traz para a gente. E aí, como o Fred disse, né, não é uma ferramenta, não tem um padrão.
a gente precisa praticar, né? Eu acho que assim como a abordagem centrada na pessoa, é esse jeito de ser que você interioriza e consegue ter mais opções de transformar a sua própria vida. E a sua vida, a vida do outro. E aí, quanto mais eu me afundo me aprofundo nos estudos de CNV, é para o mundo, né? Tem uma responsabilidade social também nisso. De enquanto eu comigo e eu com os meus diretos estou nessa relação já mais compassiva, eu tenho uma responsabilidade com a comunidade que eu frequento e com o todo, no geral, né, como ser humano. Já que o que nos conecta aí é porque somos todos humanos. E somos todos diferentes, cada um do seu jeito, mas a gente tem as necessidades que nos conectam. E isso eu acho muito lindo na CNV, quando a gente consegue se reconhecer como seres que, por mais diferente que somos, a gente tem esse denominador comum, que são essas necessidades. E a possibilidade de conseguir enxergar essas necessidades e nutrir, suprir essas necessidades e tornar a vida mais maravilhosa, como o Marshall propõe, é que é lindo, né? É a gente ter esse poder de escolhas mais construtivas, mais saudáveis para a nossa vida. Então, acho que para mim foi abrir um leque de opções, assim, onde, nossa, eu não preciso mais escolher só entre isso ou aquilo. Tem muitos esses no meio do caminho que são possíveis também e que podem me fazer bem e fazer todo mundo bem. A distinção de bom e ruim para a CNV não existe, porque não existe o bom ou o ruim, só existe o outro e o eu. E muitas possibilidades no caminho. Então, eu não preciso mais enxergar que o certo e errado. É só um jeito de olhar para aquilo, né? Como é que eu olho de uma forma onde eu contemple a humanidade do outro nas relações que a gente constrói. Esse é o meu lugar aí com a CNV e numa proposta de realmente cada vez praticar mais, como o Fred falou, né? Se joga na piscina e nada, porque a teoria começa a fazer sentido quando a gente consegue pôr ela em prática, com algumas ferramentas que o Marshall traz e alguns outros estudiosos também do tema também trazem, mas que no fundo é esse buscar de conexão. Para mim é isso, a CNV, é a busca da conexão com o outro para gerar novas conexões mais produtivas e mais felizes. O que eu estou entendendo aqui também, escutando vocês dois, é que conversa profundamente com autoconhecimento, né? Então, assim, quem eu sou, como eu entendo, quanto eu sou empático comigo, para que aí eu consiga fazer alguma coisa na relação, né? Porque não dá para forçar a barra de eu querer ser algo que de fato eu não sou, né? E acho que esse é o ponto de conexão com a própria abordagem. O que você pensa disso, Fred? Você acha que estou louco aqui? Eu acho que você está muito lúcido, Ale. Conversa profundamente com a abordagem centrada na pessoa. Eu vou trazer uma expressão que a Carol colocou na nossa conversa, né? Que é possibilidades de caminho. A abordagem centrada na pessoa, ela tem esse olhar fundamentalmente respeitoso e empático com o outro. E eu vou me usar como exemplo, né? Em 2011, eu ainda não estava seguro para trilhar o caminho da comunicação não violenta. Eu não tinha essa abertura mesmo. Então, eu precisei trilhar o meu caminho, encontrar as possibilidades com os meus recursos e não goela abaixo, de uma forma muito natural e espontânea, para que ela surgisse de mim e eu percebesse na minha vida cotidiana os impactos, como as conexões são fortes comigo mesmo e com as outras pessoas e como que eu consigo nutri-las e também baixar um pouco a guarda para perceber o que eu estava cultivando até então, que tipo de relacionamento eu estava cultivando até então e mais uma vez trazendo a Carol, que trouxe palavras muito bonitas, né? O quanto que eu era dualista, o quanto era certo ou errado, o quanto que eu era julgador, principalmente de mim mesmo, mas também das outras pessoas. Caraca, isso é mais do que uma fala sua, é um testemunho poderoso, né, sobre esse movimento seu, né? Eu estou entendendo que, de novo, é muito a gente com a gente, né, Fred? É muito poderoso isso no que você traz. E não é tão fácil, né, fazer esse mergulho interno, né? É um exercício que demanda tempo e energia, né? Muitas vezes eu fico encontrando eu fico escutando
da busca por soluções mágicas como se fosse um passo a passo. E quando eu escuto vocês dois, estou entendendo que isso fica muito claro, que a comunicação violenta passa... Não, violenta é ótimo, né? Que a comunicação não violenta passa longe dos 3 passos ou dos 4 passos para eu ser uma pessoa melhor, etc. E aí, falando em passos, que não são os passos, mas quais são as práticas ou quais são os princípios que a CNV se apoia? E é legal você trazer isso, porque assim como na ACP a gente fala que é um jeito de ser, a CNV também traz essa abordagem de ser e não fazer. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente pensa que a gente precisa, se a gente voltar aí na analogia que o Fred trouxe da natação, né? A gente aprende muito pouco de natação na teoria, e quando a gente entra na piscina é que a gente começa a entender mesmo essa prática, como é que funciona. Só que a gente não vai cair na água e sair nadando crawl perfeitamente. A gente vai precisar de uma boia, vai precisar de uma pranchinha, de uma nadadeira, palmar, para ir ajudando a gente a pegar a prática mesmo, aí ver como é que nada direito, como é que eu tenho mais impulso, como é que eu tenho mais propulsão, como é que eu faço para flutuar melhor. E aí, esses princípios, né, esses pilares, que enfim, a gente pode trazer aí vários nomes, da CNV, vão ajudar a gente nesse lugar, né? Vão ser essa pranchinha da natação, vão ser esse palmar aí, o pé de pato da natação, para a gente conseguir começar a praticar de algum lugar. E aí o Marshall ele traz 4 principais princípios, que são distinções, na verdade, e aí a gente estava falando há pouco que tem são 50 distinções, né? Eu conheço 25, tem mais 25 aí que eu nunca nem ouvi falar, talvez. Como essas distinções funcionam? Então ele fala que primeiro a gente precisa ter um momento é todo um olhar novo para uma relação, né? Então ele traz um momento de observação para os fatos, que ao invés de eu criar um pensamento e um julgamento, eu observo aquilo como fato real. E aí eu tenho um momento em que realmente eu posso gerar esses pensamentos e julgamentos, mas distinguindo que eles são pensamentos e julgamentos. Aí eu trago os meus sentimentos que são gerados a partir daí, que vieram desse fato observável, que surgiram a partir desses pensamentos e julgamentos. E dos sentimentos, os sentimentos, na verdade, vão ser um alerta da necessidade que está me faltando. Então, quando a gente entende uma comunicação de alguém de alguma forma, ela está tentando suprir alguma necessidade que está faltando. Então, as nossas ações todas no mundo é em busca de suprir alguma necessidade. Então, a gente vai buscar uma comida para matar a fome, a gente vai deitar para matar o sono, a gente vai ligar para alguém para matar a saudade, para conversar com alguém, para criar alguma conexão, enfim. E quando essa necessidade não está tão clara para a gente, e ela pode trazer algum sentimento que vai causar na gente algum julgamento, despertado por um fato, que foi um estímulo. E se eu tiver bem claro que aquele estímulo mexeu comigo num lugar que é meu, de sentimento e de necessidade, eu não vou culpar o estímulo por aquilo que está acontecendo comigo. Eu vou tentar entender que necessidade minha eu preciso atender, que aquele fato observável me causou. Um exemplo que eu gosto de comentar é assim, eu combinei com uma amiga que a gente ia sair. E aí eu estava super cansada no dia, ela me ligou e desmarcou. Eu achei ótimo. E aí ela ligou para uma outra amiga que ia sair junto com a gente e desmarcou também. A outra amiga que não estava cansada, que estava super querendo sair, ficou louca da vida. E aí o estímulo foi o mesmo, desmarcar um compromisso. A minha necessidade de descanso fez eu achar esse estímulo maravilhoso. A necessidade da outra amiga de conexão fez eu achar esse estímulo péssimo. Então a gente costuma culpar o estímulo sem olhar para a nossa necessidade. E eu acho que aí que é um ponto que a gente começa a distinguir, né? E aí quando vocês estavam falando de autoconhecimento, parte super do autoconhecimento. Porque se eu não souber o que está passando aqui comigo, vai ser muito difícil eu entender o que são esses sentimentos, o que tem de necessidade por trás, por que me leva a julgamentos e me causam outros sentimentos. E aí, mais difícil ainda vai ser eu olhar para o outro e não transferir esses julgamentos e sentimentos para o outro. Não colocar a responsabilidade no outro do que eu estou sentindo, do que eu estou precisando. Então, é bem por aí. A ideia de primeiro eu me conecto comigo, entendo o que falta para mim, que necessidade minha não está sendo atendida, que está me gerando algum sentimento, e eu preciso olhar para isso, para depois eu conseguir
ter uma comunicação e ter uma interação com o outro que não seja violenta. E você, Fred, como que essa fala da Carol conversa contigo e que questões você pode trazer aí? Que estímulos, como esses estímulos chegam até você? Ale, essa fala da Carol conversa muito comigo pela vida real. Comunicação não violenta é uma dança da vida real, das conexões da vida real, são convites e provocações da vida real. E eu queria trazer brevemente alguns poucos exemplos de como a comunicação não violenta me convidou a olhar e praticar a minha vida de um outro jeito. O primeiro deles, que foi logo na minha primeira imersão, foi o perdão. Eu percebi que algumas pessoas, interessante, que eu levava rancores, principalmente de pessoas que eram minhas chefes e que eu avaliava naquela época que elas tinham feito algum mal para mim. Bom, de qualquer forma, eu levava esse peso. E através de práticas da comunicação não violenta, eu não as esqueci, mas diminuiu o volume de um jeito maravilhoso. Eu convivi com elas numa paz e eu ficava bravo comigo mesmo, porque eu pensava, poxa vida, essas pessoas nem lembram de mim, mas eu carrego elas comigo e de um jeito muito ruim. Bom, sei que o perdão eu encontrei nas práticas de comunicação não violenta. Ontem, conversando com uma amiga, ela trouxe uma fala para mim que foi assim, falou, Fred, eu acho que eu te feri na sexta-feira, há 2 dias atrás. E eu falei, não, você não feriu, por isso, isso, isso e aquilo. E até soltei, eu falei com ela, eu percebi uma coisa, eu sou uma pessoa dificilmente ferível. Eu não tinha sacado isso até ontem. A gente pode chamar de levar para o pessoal, a gente pode levar, mas a comunicação não violenta me convidou para um estado de existência que eu busco muito mais empaticamente. Quais necessidades você estava atendendo naquele momento do que um olhar julgador do você quis o meu mal, o meu lugar no mundo mudou. Então, perdão, hoje, sem petulância nenhuma, eu posso dizer que eu sou uma pessoa dificilmente ferível. Gratidão, Ale, a expressão da gratidão. A primeira vez que eu fui apresentar minha gratidão para uma pessoa aos olhos da comunicação não violenta foi minha mãe. Ainda bem que eu tinha ligado para ela antes e falei, mãe, eu vou ter uma conversa diferente. E eu qualifiquei tanto o motivo pelo qual eu era grato a ela durante tantos anos, que eu chorava de forma copiosa. Ela falava, eu vou chamar a ambulância. Mas eu falava, não, mãe, olha pro meu rosto, o que você está vendo? Ela falava, alegria, prazer, gozo. E era isso. Então, perdão, dificilmente ferível, gratidão, a forma que eu peço desculpas mudou, a forma que eu peço as coisas e não exijo as coisas mudou. Então são exemplos da vida real, que não só eu, Ale, mas as pessoas nos grupos que eu tô, que também trazem a CNV na sua existência. Não é que os conflitos não existem, aliás, os conflitos em pessoas que têm essa postura de vida, os conflitos existem de forma abundante, só que eles buscam uma resolução. O que acontece é que eu vejo isso na minha vida cotidiana, menos rancor, menos alfinetadas. Resumidamente, esse é um pouco que eu tenho para te falar. Ô Fred, mas quando eu fico te escutando, ouvindo a Carol também, eu fico pensando no risco que a gente corre das pessoas nos escutarem, pensarem assim, então, isso é uma coisa tão longe, parece que é um sonho, porque tem uma leveza na fala de vocês, tem um exercício, quando você fala gratidão, perdão, você fala de o não ferível, né, ou menos ferível, você traz um monte de questões que eu fico pensando aqui, e no mundo das empresas, e no dia a dia nosso, isso é longe? Isso é uma epifania ou é uma possibilidade real, né? Eu queria começar por você e depois eu ouvir a Carol de novo sobre essa minha inquietação aqui. A resposta, na minha prática, é não. Não é longe. Não é longe porque eu percebo que aonde eu compartilho a comunicação não violenta, eu compartilho convites e provocações nunca antes feitas. Vou fazer uma questão muito simples. Alfabetização emocional, Ale. Uma quantidade enorme de pessoas que eu convivo, quando eu pergunto como ela está, tudo que ela sabe falar é se está legal ou não está legal, estou bem ou não estou bem. Ou vai para falar algum tipo de quadro clínico. Eu estou em pânico, traz alguma coisa que tem uma bula por trás. São convites muito simples para acessar, como você disse, uma autoconsciência, um autoconhecimento que nunca tinham sido feitos. E pelo ineditismo, muitas pessoas falam, isso aqui é tão simples, como é que nunca foi feito? Simples
mas requer um bom tanto de coragem. Eu levei 3 anos para adquirir essa coragem toda. Então, o ineditismo traz a acessibilidade, mas é preciso estar disposto. E eu estou imaginando que essa coragem é todo dia, né, Fred? Não é longo, não é assim, agora eu estou pronto, agora eu já sou um homem, entre aspas, um garoto CNV. Não, eu estou me fazendo a todo instante, né? Que acho que conversa com a própria tendência atualizante do nosso querido Carl Rogers. Exatamente. E voltamos para o início do nosso papo, conexões. O que eu quero, qual que é a minha intenção nesse mundo, qual que é a minha intenção na minha vida, na minha jornada de vida, enquanto ser nas relações. E sim, não é uma postura intuitiva. E vamos lá, você disse, a humanidade é desumana. É isso aí. Eu preciso necessariamente, Fred, preciso necessariamente de pessoas para ventilar. Eu preciso de pessoas para me apoiarem, que foi um verbo lindamente usado pela Carol. Eu preciso me apoiar em alguma coisa. Porque muitas vezes, quando eu olho para o lado, eu vejo muita gente praticando a violência. E você, Carol, escutando o Fred, escutando essas inquietações que eu trago aqui, como que isso chega até você e que histórias você tem, né? Eu tenho muito essa inquietação, né? A gente conversa bastante disso, de como trazer lugares e conexões mais compassivas para as empresas, para as escolas, para os espaços de aprendizado num geral, né? Que é onde a gente atua principalmente. E é engraçado que quanto mais eu estudo comunicação não violenta, mais eu vejo que ela tem resposta para muitas coisas que a gente busca. Você perguntou se estava longe, eu também não acho que está longe, e eu acho que se faz necessário a gente falar mais sobre isso, e até uma coisa que eu não queria passar, essa sensação de que a gente está muito longe como seres humanos de sermos normais, assim, né? Não quero que pareça que eu e Fred aqui somos mais do que qualquer um, porque a gente pratica CNV. Pelo contrário, né? E como o Fred também trouxe, não é intuitivo ainda para mim. É uma coisa que eu preciso me esforçar, preciso pensar, preciso parar e trabalhar, preciso refletir. Então eu começo sempre de uma intenção de conexão com as relações que eu vou promover, e nesse pensamento, nessa reflexão de aqui eu quero promover uma conexão, eu vou buscar qual vai ser a melhor forma de me conectar com aquela pessoa, naquele lugar, naquele momento, para aquele objetivo que a gente tem em comum ali a traçar. E quando a gente traz isso para as empresas, eu tenho percebido as empresas, eu sou do grupo otimista, né? Vocês sabem disso, mas eu tenho percebido muitas empresas mais abertas para esses experimentos de a gente tem uma meta, a gente tem que bater a meta, mas a gente tem que bater a meta com comportamentos adequados. Então, o peso da meta, eu já vejo muito nas empresas ser o mesmo peso que ele traz para uma avaliação de competências. Que nessa avaliação de competências tem lá, muitas vezes, o quanto eu consigo me relacionar bem com os meus pares. E aí, se a gente trouxer de novo para a ótica de não tem bom nem ruim, e as pessoas não estão voluntariamente querendo fazer mal para o outro, já que a gente acredita na tendência atualizante, que a gente está todo mundo buscando o melhor para si, e aí eu acredito de verdade que está todo mundo fazendo o melhor que pode com o que tem, a gente chega num primeiro lugar de primeiro se reconhecer nesse lugar como empresa. Então, estamos todos aqui buscando o melhor para nós, cada um o seu individualmente, mas nesse lugar de conexão aqui da empresa, o que é melhor para a empresa é isso, então a gente divide essa meta empresarial aqui, que é aumentar alguma coisa, porque a gente quer sempre aumentar alguma coisa. Eu acho maravilhoso isso, porque a gente está crescendo, a gente está vivo, a gente quer mais. E aí, na hora que a gente leva isso para as empresas e mostra que eu do comercial, o amigo do marketing, o amigo do financeiro e o amigo do fiscal, cada um do seu jeito, estão buscando a mesma meta. Só que cada um com a sua estratégia, cada um tentando atender a necessidade do seu departamento. Se a gente entender que essas necessidades vão ser comuns também para a empresa, assim como as nossas necessidades humanas, né, são comuns para nós humanos, a gente vai achar uma estratégia que contemple todos os departamentos para que todos saiam felizes e satisfeitos ali. E aí, só para chegar num outro lugar que eu tenho ouvido muito, que eu acho que é onde mais eu sinto uma resistência das empresas e das pessoas quando a gente fala de trazer a comunicação não violenta para ajudar a construir esses cenários mais produtivos,
é quando a gente traz a questão da vulnerabilidade, que é necessário que eu entenda de mim, que eu me abra para aquela relação. E aí eles vêm com uma máxima, que eu acho que é o que eu mais escuto, mas aí eu vou mostrar minha fraqueza, e eu não posso me mostrar fraco. E essa é uma das distinções que o Marshall traz, vulnerabilidade versus fraqueza. E como as outras várias distinções que eu já estudei aí, uma se apoia na outra. Eu preciso aceitar que eu posso ser fraco para chegar na minha vulnerabilidade. Porque a minha vulnerabilidade faz parte eu mostrar a minha força e a minha fraqueza. E a minha fraqueza não quer dizer que é ruim. Do mesmo jeito que a vulnerabilidade não é só boa, né? Não tem o conceito de bom e ruim. Então, tirar isso desse lugar de, eu não posso mostrar a fraqueza. Ou a fraqueza não é bem-vinda. Então, eu tenho receio de ser vulnerável e de trazer a minha verdade, trazer a minha necessidade para a relação. Então, eu acho que quanto mais a gente conseguir trazer para as empresas esse olhar de estamos lidando com seres humanos, somos humanos todos aqui, querendo um objetivo comum, a gente consegue chegar nessa conexão necessária para a evolução das relações. O cara ouvindo você aqui, primeiro, é coerente na história do bom e ruim com o próprio não julgamento, né? Então, se eu já coloco na caixinha do bom e ruim, do vulnerável, do fraco, etc., eu já estou julgando. Então, eu entendo que existe uma coerência gigante com o próprio princípio aí, não sei se esse é o nome. Outra coisa que eu fiquei pensando na sua fala é quanto ela conversa com uma questão que a gente sempre conversa, que existe uma empresa ACP, né? Existe uma empresa da abordagem centrada na pessoa? Talvez não exista, mas o que existe são pessoas acreditando nas posturas facilitadoras ou no princípio da abordagem e, de alguma maneira, sendo essas posturas, provavelmente melhorando o clima das organizações por serem mais empáticas, por aceitarem elas e os outros melhor, então, ou por serem mais congruentes. Eu acho que passa um pouco por aí quando eu te escuto. Eu vi que o Fred fez várias anotações enquanto você falava, fiquei curioso para entender o que esta mente brilhante quer nos contar. Diga aí, meu querido Fred. É que eu vi profunda coerência em tudo que eu ouvi, tanto de você, Ale, quanto da Carol, né? O próprio Marshall, nos seus estudos, viajando pelo mundo, ele percebeu que a compaixão é natural do ser humano. E muitas vezes precisa ter consciência e vontade para que ela floresça, esse florescer. E além do florescer, esse tratar de si como humano. Eu vejo muito nas empresas essa desumanização, essa vontade incrível de me esconder minhas fragilidades e muitas vezes tão expostas. E também uma tendência muito grande, desculpa a palavra, mas é muito sincera, ter relações muito hipócritas. Porque no fundo, as pessoas não querem perder tempo com reuniões que não fazem sentido para ninguém, mas não querem expressar aquilo, não podem expressar através de uma hierarquia, até horizontalmente, não querem expressar para não magoar. Então, é toda uma dança das relações que os convites que a comunicação não violenta faz podem, quem sabe, desconstruir e construir relacionamentos consigo mesmo e com o outro mais autênticos, trazer uma autenticidade e uma crença minha. Eu acredito que eu só consigo ser extraordinário, não comum, quando eu estou inteiro, quando eu estou lá de coração, quando eu estou lá de mente, quando eu estou realmente afim. Seja no meu casamento, seja no meu trabalho. Então, eu acredito que essas relações hipócritas, essa aposta da minha desumanização, levam a organizações e equipes absolutamente cinzas, absolutamente sem nenhum brilho. E na vida real, pessoas que já saem de casa querendo saber a hora de voltar. Eu acho que talvez essa seja uma das razões de tanta gente doente no mundo do trabalho, né, Fred? Tanta medicação, os índices de depressão, das doenças causadas pelo trabalho talvez passem por essa cor cinza que impera e que assusta, né? Porque é meio louco, mas como é difícil a gente ser a gente mesmo no ambiente do trabalho, né? Coloca tanto em risco, o risco ou os medos são tão maiores, né? Eu vou perder o emprego, eu vou ficar sem grana, não vou conseguir cuidar da minha família, que aí eu vou me distanciando de mim mesmo para poder manter essa história toda que eu construí, né? Ou esses desejos que eu tenho do tipo, quando eu me aposentar, eu já ouvi isso de
gente de 22 anos, quando eu me aposentar eu curto a minha vida. Eu falei, meu Deus, mas qual o preço de chegar nessa, sei lá qual a distância dessa aposentadoria, sei lá qual idade você vai ter daqui 40 anos para curtir uma vida que você poderia curtir a jornada toda. Então, o preço é altíssimo. Eu fico ouvindo vocês e pensando, o preço é muito alto, né? Esse cinza pesa, né? E como é difícil, por que será que as organizações não permitem, não sei se essa é a melhor palavra, que a gente seja a gente mesmo? Qual o risco disso? Fred, Carol? Eu acho que por talvez um medo, ou eu acho que vem muito de uma cultura de comando e controle. E aí, sem querer fazer esse julgamento de bom ou ruim, certo ou errado, eu acho que também as organizações estão fazendo o que elas podem com o que elas têm de recursos. Então, durante muitos anos, durante séculos, isso funcionou porque era isso que era preciso, isso era necessário na época, e era assim que se fazia para você poder garantir uma produtividade, para você poder garantir algumas coisas. Era esse o formato que, com alguns poucos milhões de habitantes, era o que tinha para ser feito. Quando o mundo cresce exponencialmente e as relações se transformam e as conexões mudam e as opções mudam, se faz necessário evoluir junto. E talvez as empresas não tenham se dado esse tempo, essa permissão também para crescer junto, né? Não tenham tido um olhar para elas mesmas com mais humanização, né? Eu estou aqui falando das empresas como se fosse uma pessoinha, né, de perninha que não se olhou e se ignorou, mas me veio essa imagem agora, né? Coitado daquela empresa, a gente já está aqui metendo o bedelho ali nela, mas ninguém nunca perguntou para ela se era aquilo que ela queria, né? Entra um presidente, sai um presidente, entra um diretor, sai um diretor, e vão as vontades ficando ali à mercê. Assim como países, assim como nações. Que momento que a gente olha, que ela tem a oportunidade de olhar para ela como empresa, e aí eu lembro muito da fala da Natália, no podcast anterior que você trouxe para a gente, dessa necessidade de ouvir quem está ali construindo essa empresa, né? Se fala muito hoje de cultura organizacional. A cultura organizacional é feita daqueles que estão ali fazendo a organização, né? Eles promovem essa cultura. É claro que ela vem de cima dos idealizadores e da equipe diretiva, e que muitas vezes impõe essa cultura, mas a grande massa tem ali a sua força nisso. E a necessidade de ouvir quem está ali trabalhando para essa organização. Porque eu acredito que se a gente der oportunidade para as pessoas de não só terem um emprego para pagar suas contas e se manter vivos e se manter ocupados, mas se eles souberem que ali também eles podem ter uma oportunidade de ter prazer no que fazem, de construir um propósito, de fazer mais pela sociedade, eu duvido que eles não vão querer. Eu acho que, sabendo que eles têm essa oportunidade, isso muda completamente. E eu vi já de muitas empresas, não tenho mais o que oferecer para esse funcionário, porque ele já está no limite de salário dele e não vai ter uma promoção para ele. Então, não tem mais nada para ele aqui. Aí eu pensei, que pena esse pensamento, que triste pensar que é só salário que você acha que vai agradar uma pessoa que está dedicando o tempo e a vida dela a construir a sua empresa, né? Olha quantas outras coisas você poderia oferecer que fariam ela muito mais feliz do que um salário, um dinheiro que talvez ela nem precise mais para comprar, né? Não seja essa a moeda de troca. Então, acho que isso tudo está num lugar de não ter uma escuta dos participantes que compõem aí essa empresa, que fazem essa empresa ser esse organismo vivo, e que a gente traz como um lugar que adoece as pessoas, né? Quer falar, Fred? Sempre, Ale. A Carol me inspira. Ai, que lindo, obrigada. É mútua a inspiração. Sabe, ouvindo a Carol, eu lembrei de um título de treinamento que eu vejo bastante no mercado e que ele me provoca, que é humanização do atendimento. Vamos fazer um treinamento para humanizar o atendimento. E eu fico pensando, poxa vida, né? Vamos ensinar o ser humano a ser humano. E é isso, sabe? É isso. Quando você trouxe ali alguns momentos, que é um processo de autoconhecimento, é um autoconhecimento das pessoas, da organização, e muitas vezes, ou principalmente parte da questão que a Carol trouxe, que se perguntou para essas pessoas o que elas querem, o principal interessado, o que ela quer.
Então, eu vejo muito automático, olha, pessoas no automático, pessoas não se questionando, pessoas desde o colégio sendo educadas, sei lá, se educadas ou sendo doutrinadas, a simplesmente terem a repetição como seu estilo de vida em várias coisas. O resultado, sim, como você levantou a bola, é doença. Não só doença física, emocional, mas a doença nas relações. Uma frase que cada vez mais eu escuto na minha prática clínica é: agora eu percebo quantos muros eu criei na minha vida e quantas pontes eu destruí. E pessoas me trazem isso com muita dor. Mas possivelmente é essa dor que vai ser uma válvula motriz para uma reviravolta na vida das pessoas, para cultivarem relações mais bonitas, amorosas, consigo mesmo e com as outras pessoas, quem sabe. Eu fico te ouvindo, Fred, eu também lembro do Paulo Freire, da boniteza das relações e da beleza, e ele falava do amor, né, educação, eu já estou indo para essa ponte da educação, fico pensando também quantas questões que a Carol traz, e você também, são estruturais, e quanto é difícil olhar para as questões estruturais e mudar isso tudo, mas isso também não é uma barreira intransponível, né? É possível fazer movimentos, porque se eu penso um movimento a partir do eu, muito provavelmente, se vários eus forem se transformando, forem melhorando o seu jeito de ser, essa organização também se transforma, porque ela é a soma desse monte de eus. Eu conversava numa prosa aí do YouTube que eu faço com o Thiago, com a Andresa Morelli do Elvira Brandão, e ela falou muito sobre amor, né? Foi muito legal, ela falou assim: quanto eu amo tudo que eu faço, mas quanto eu amo a minha relação com as famílias, quanto eu amo os alunos, e aí quando eu coloco amor na relação, muda completamente. Eu fico, nossa, como é poderoso ouvir isso de uma diretora de escola, né? E num mundo com tanto ódio, por que não abraçar a bandeira do amor como talvez a única saída para essa real transformação, essa necessária transformação que a gente precisa nesse instante, né? Eu queria ouvir de vocês, para a gente caminhar para o fim aqui, sobre histórias, exemplos, se vocês têm histórias, exemplos do mundo da educação, que vocês já viram da educação corporativa, fala assim, quando a gente propôs esse tipo de movimento, que feedback a gente tem, que retorno a gente tem dessas pessoas, à medida que você observa a CNV com uma linguagem sendo uma linguagem abraçada por aquela organização ou por aquela escola. Primeira coisa, eu acho sensacional, sempre que uma empresa opta por me convidar a realizar algum trabalho de comunicação não violenta, o início da conversa das turmas não difere. Quando recebem um e-mail, aquele frenesi, uau, será que eu sou tão violento? Ou, uau, me descobriram, eu sou violento pra caramba e me descobriram, uau. Então é uma conversa unânime no início das turmas. A gente cai sempre em conversas muito sinceras, muito profundas. Existem muita sensação de, poxa, eu nem sabia que eu podia ser tão profundo aqui na empresa. Tem uma grande variedade, mas eu acho muito interessante pessoas que começam a ser tão nas empresas. Eu estou falando sobre brilhar, eu estou falando sobre pessoas que estão começando a ver sua vida organizacional pelo paradigma da abundância e não da escassez. São pessoas que, por exemplo, começam a fazer pedidos com maior frequência, sem uma briga de ego, sem ter medo quem está do outro lado, porque as relações estão mais fortes. São pessoas que começam por si só a usar práticas da comunicação não violenta, que é, por exemplo, no início da reunião fazer um check-in, que nada mais é falar como que eu tô. E como eu tô, nada mais é falar, poxa, minha barriga está doendo, comi uma goiaba agora cedo, não estava legal. Outra pessoa vinha e diz, olha, estou muito preocupado, passei a noite com a minha filha no médico. Ou outra vinha e falar, olha, estou feliz da vida, eu acabei de saber que eu vou ser mãe. Isso conecta as pessoas a um outro nível e faz muitas vezes que as reuniões sejam muito mais produtivas, muito mais porque as pessoas estão de fato ali. Então eu percebo pessoas elogiando sobre foco, sobre produtividade, sobre respeito. Existe uma máxima na comunicação não violenta que é ir devagar para ir depressa. Primeiro conecta, depois vai. Mediação, por exemplo, a prática da mediação também adotou também bastante essa forma de estabelecer conversas e relacionamentos. Ir devagar para ir depressa. Conecta, depois vai. Certa vez, Ale, eu posso ter virado para você e começado um assunto e nem pelo menos perguntei se você estava com atenção em mim.
esqueço como é que é um telefone, né? Eu ligo para você, eu falo alô, você fala alô, mas na vida real isso não acontece, eu não te falo alô. Então são pequenas coisas procedimentais do dia a dia e grandes coisas como eu posso ser tão alguma coisa nessa empresa. Então é um caminho. E é um mapa, né, Ale? O mapa e o território são diferentes. O território de cada um, a jornada de cada um, só ele conhece. Mas pelo menos a comunicação não violenta me trouxe, traz para muitas pessoas esse mapa mais compassivo de vida. Eu ouvindo você, eu lembro do Renato Teixeira e do Almir Sater, né? Ando devagar porque já tive pressa. Eu acho que essa história pode ilustrar muito bem isso aí, né, Fred? É uma boa alegoria. Tocando em ótima, frente. Ótima. Fala, Carolzita. Que delícia te ouvir, Fred. Compartilho muito disso que você traz. A minha experiência, eu pensei agora aqui em alguns exemplos. Eu já apliquei a comunicação não violenta em alguns treinamentos de liderança, onde era uma jornada que a gente construía ali todo um conhecimento junto com um grupo de líderes de como ser um líder mais facilitador para o negócio e para mim mesmo e para a minha equipe, né, trazendo a equipe de um lugar de subir a performance da equipe, né? Essa era a intenção sempre da jornada. E a gente concluía a jornada com uma conversa, com um último momento de encontro da jornada, era para falar sobre conversas difíceis, né? Que tudo que aqueles líderes aprenderam durante os 6 meses da jornada culminava em agora você vai lá liderar e você vai ter momentos de conflito com os seus liderados. A gente sabe que a vida não é essas flores todas que a gente trouxe aqui, né? Nessas hipóteses todas que a gente trouxe, tem muitos desvios. E aí, quando a gente trazia desse lugar de eu posso escutar o outro, eu posso me expressar autenticamente, eu posso olhar para o problema e realmente discordar do outro sem que o mundo acabe, né? Existe um jeito da gente discordar e depois chegar numa consonância aqui que tenha um caminho melhor para a empresa e que tudo bem, eu não vou sair mal disso. Ou até eu posso, inclusive, não gostar do meu líder ou do meu liderado e continuar trabalhando com ele porque ele produz muito bem. Então é isso quando o Fred fala, né? Eu não sabia que podia ser tão, né? É esses tão que eles chegam, né? Quando eles fazem esse ahá de que alívio, eu lembro, né, de vê-los e sentir um peso saindo das costas deles. Eles ficarem aliviados. E aí eu lembro muito de um dos clientes, um último encontro, um dos participantes, ele era muito tímido, calado, falava bem pouco. E no último ele participou loucamente. E no final eu até fiquei intrigada. Eu perguntei para ele, tudo bem, né? Eu tava meio... O que será que ele fez? Eu não sabia que eu podia falar dessas coisas aqui. Que alívio! Aí eu pensei, por que eu não falei no começo pra ele, né? Que ele tá 6 meses aí se controlando e eu achando que ele seria a última pessoa a se expor naquele momento. Eu já cheia de julgamentos, porque é óbvio que a gente julga tudo e criterize. Minha preocupação era como eu vou transformar o ambiente num lugar amistoso e seguro para que todos possam se expor. E ele era uma das minhas dúvidas, né? Falei, ele sempre foi tão retraído, tão na dele, participava tão pouco. E aí eu pensei, falei, nossa, acho que talvez eu não tenha sido tão clara desde o começo que era um ambiente para todo mundo se expor, né? Porque eu não precisava ter trazido isso só no último dia, também ficou uma lição ali para mim, né? Eu podia, sem falar de CNV, trazer a CNV em todos os encontros e deixando esse ambiente mais amistoso. E dali a gente ouve depois, né? A gente tem um acompanhamento do grupo depois, e aí vem essas falas de foi muito melhor porque agora na reunião a gente discute e chega num consenso. Antes eu achava que minha equipe era ótima, mas no fundo era todo mundo, ninguém me falava o que estava achando. Eles tinham medo de se expor, de contar a parte deles, né, de trazer as verdades deles. E agora ficou mais claro, a gente consegue cada um pôr a sua opinião e chegar em resultados muito melhores. Então, criar esse ambiente de conexão faz muito sentido. E quando eles percebem que a vulnerabilidade pode ir até onde eles aguentam e que o pouco que eu faço já vai fazer diferença e que eu vou fazendo um pouquinho de cada vez. Então, eu primeiro aprendo a bater perna, depois eu aprendo a bater o braço, né? Eu não vou sair nadando borboleta na primeira vez que eu cair na piscina. E é muito gratificante ver isso nas empresas. E cada vez que eu vejo, me entusiasma a continuar, né? Porque temos
saída, temos repertório aí para levar para os próximos. E aí eu queria trazer um exemplo na educação, que a gente também fala muito na educação formal, né? Eu faço um trabalho voluntário com crianças e é uma recreação, só 1h30 que eu fico com elas para elas se divertirem ali um pouquinho, numa recreação, e eu trago algumas atividades um pouco mais estruturadas para não ficar só um momento, vamos chutar uma bola aqui, né? Tinha um dos garotinhos que toda semana ele criava uma confusão. Ele estava sempre brigando e batendo em alguém. Aí um dia eu cheguei para ele e falei assim, não tem problema você querer brigar, só me explica por quê você quer bater no colega. Você quer machucar o colega? Não, mas ele isso, ele aquilo. Aí começou, né? Eu sei que eu sentei ali, tentei fazer uma resolução de conflitos ali com os dois, qual era a verdade de um, qual era a verdade do outro. Precisei fazer isso umas 3 semanas. Na 4ª semana, eles já estavam fazendo entre eles. Aí chegou uma criança nova que também queria brigar, eles ensinaram o que eu tinha feito com eles com a criança nova, para ela não brigar com eles, porque eles já tinham visto que não era legal brigar, que não dava em nada brigar, se bater. Quanto mais eles se batiam, menos bola eles jogavam. Então eles já tinham entendido que, assim, se a gente quer brigar, é melhor a gente se entender rápido aqui. A gente se desentende, mas a gente se entende mais rápido. E eu não tive nenhuma pretensão de ensinar CNV para eles. Eu só trouxe o meu jeito de olhar para eles e tentei fazê-los olharem um para o outro como um igual, né? Não estou olhando ali para o meu inimigo. Ele é meu amiguinho, ele é igual eu. É como se fosse eu ali do outro lado, é um espelhinho que eu estou me vendo. E o quanto poderoso é isso. E o quanto depois as mães me trazem o que eles mudam o comportamento nas suas casas. E aí tem um momento lá dessa vivência que eles têm que fazer uma apresentação. No começo ninguém queria, porque era todo mundo muito tímido. Agora eles já têm tarefa, eles já têm um menininho lá que é muito tímido, mas ele quer vencer a timidez. Então a meta dele é segurar o microfone, porque se ele segurar o microfone ele já está quase no palco. E aí, só que eles decidem isso, não sou eu que decido. Eles querem fazer, eles fazem como eles querem. E o quanto eles crescem, o quanto eles evoluem, e é lindo ver. E as mães falam para mim, o que você faz? Eu falei assim, eu só confio neles. Eu só de verdade confio que eles podem fazer, que eles estão fazendo o melhor que eles podem. E como é um ambiente que não tem nenhuma necessidade de passar numa prova, aprender uma habilidade específica, ninguém sai de lá esperando que eles vão, né? Pronto, agora eles passaram 1h30 com a Carol, eles vão chegar em casa expertos em matemática. Não tem isso. Então, acho que não tem o compromisso, e aí eles conseguem enxergar muito mais a evolução deles, né? E é essa confiança de que é um ser humano que está evoluindo, ele tem capacidade, e se eu der o ambiente para ele seguro, isso vai, né? Ele vai se expandir como ele tiver que se expandir. E então, quando é criança, se isso começar realmente quando é criança, muda completamente a vida adulta dele, provavelmente vai ser diferente, né? Porque é ele já foi aprendendo a trabalhar dessa maneira, e acho que a resolução de conflitos para ele já muda. Meus queridos, a gente está há bastante tempo conversando, eu queria saber como vocês saem dessa conversa, uma mensagem final. É isso. Fred, Carol, vamos lá, Carol, diga aí como você sai dessa prosa, deixa para o Fred fechar. Primeiro, muito obrigada pela oportunidade. Saio extremamente revitalizada, assim, conectada e energizada e com vontade de falar disso por mais semanas, assim, ficar mais algumas horas aqui para ter material para muitos podcasts. Muito, muito, muito obrigada pela tua proposta, Lê, pela tua generosidade, Fred, de compartilhar tudo isso. E a minha mensagem final é para a gente buscar conexão. Se tiver difícil pensar nos termos todos que a gente traz aqui, que para muita gente que está ouvindo podem ser termos que nunca ouviu antes, mas em qualquer relação que você se propuser a entrar, busque primeiro se conectar com a pessoa. Já vai ser um grande passo. Aí, você pensar o que pode favorecer a sua conexão com aquela pessoa que você vai interagir naquele momento, naquele contexto. Esse é o meu recado. Obrigado, Carol. E você, Fred, querido? Eu deixo essa conversa feliz, muito à vontade. Foi um bom aquecimento, a gente vai começar a conversar agora, não é? Não, eu sei que não. Mas eu saio muito feliz, eu saio... A síntese é sempre um lugar que eu me sinto à vontade para ser eu, e para exercitar a minha autenticidade, e isso me faz ser tão várias coisas. A mensagem que eu deixo é consciência,
Eu gostaria muito que estar com pessoas que percebam as sutilezas que acontecem com elas mesmas e com as relações, e não só os sintomas. Então eu convido a todos a perceber a sutileza que seus corpos estão dizendo para vocês, que as pessoas ao seu lado estão dizendo para vocês. Esse exercício de percepção e consciência pode levar a lugares muito interessantes, a reflexões e vivências, experiências e prazeres muito intensos. Quero dizer que foi uma delícia ouvir, sentir, aprender com vocês. Foi muito delicioso, divertidíssimo. É sempre muito bom. Para quem curtiu, propague este programa. Para quem não curtiu, também propague ou ouça mais vezes. Para seguir a gente, síntese_educação no Instagram. Curta a gente também aqui no YouTube. Deixe sua mensagem, deixe sua pergunta. Eu deixarei no descritivo do YouTube os contatos do Fred, da Carol, o livro do Marshall, Comunicação Não Violenta, para quem quiser mergulhar e conhecer um pouquinho mais. Agradeço aos dois e a gente se vê no próximo programa. Grande abraço, muitíssimo obrigado. Sintetizando com Alê Moreno.